Bom, então a gente vai fazer essa questão 6 agora, que é uma questão que vai colocar para vocês, digamos, em perspectiva, o que seria a ideia de custo como custo de oportunidade, na prática. Né? A gente vai analisar um pouco do que seria. Né? Então, bom, o exercício diz o seguinte: um ano, uma empresa apresentou os seguintes dados contábeis. Eu coloquei aqui para a gente ir resumindo um pouco dessas informações que o exercício nos dá, tá? Então, ele teve 1 milhão de receitas, a gente vai colocar aqui, eu vou cortar alguns zeros aqui, viu, gente? Vou cortar 3 zeros. Então, 1 milhão eu vou chamar de 1.000, 300 mil eu vou chamar de 300 e assim por diante, tá? Para a gente não se perder um pouco nesses números, tá? Então, as receitas dele foram de 1 milhão. Ele gastou 300 mil com compras de matérias-primas, isso é um custo contábil, então ele gastou 300 com matérias-primas, 30 mil ele gastou com despesas de água e energia elétrica, então 30 aqui. Que mais? 100 mil com gastos com folha de pagamento, então tá aqui, mais 100 com folha de pagamento, 120 mil com o gasto do salário do proprietário da empresa, o cara ganha um belo salário anual, e só. Né? Aí vejam o seguinte, tem uma questão interessante. O empresário tem a opção de fechar a sua empresa e alugar as instalações por 200 mil por ano, ou seja, a gente está entendendo aqui que esse estabelecimento é dele, né? Então, portanto, ele tem a opção de simplesmente fechar esse estabelecimento e alugá-lo. Então, existe aí um custo de oportunidade de 200 mil por ano do estabelecimento. Né? E aí vem uma questão interessante, né? Que é a do salário do empresário. Vejam o seguinte que o exercício nos diz. Né? Ele também tem duas ofertas de emprego. Uma com salário anual de 90 mil e outra com salário anual de 50 mil. O proprietário somente pode aceitar uma dessas ofertas caso decida fazê-lo e seria obrigado a fechar o seu negócio. Tá? Vejam só o que o exercício está nos dizendo. O empresário, ele ganha da empresa dele 120 mil, isso a gente viu, correto? Só que, se ele decidisse fechar a empresa dele, ele teria duas opções. Ele poderia ganhar, deixa eu destacar aqui para vocês, então isso fique mais claro, né? Ele pode ganhar esse salário de 90 mil ou um outro de 150, né? O que é o custo econômico mesmo? O custo econômico é a melhor alternativa necessariamente preterida, de modo que, do ponto de vista do custo econômico, o que a gente vai considerar? O 150 ou o 90? O 150, claro, né? Então esse 90 para a gente aqui, ele é useless, né? Vejam só agora o seguinte, isso é uma coisa que pode trazer para vocês algum nível de, digamos, desconforto ou dúvida, tá? Ele está nos dizendo que esse empresário, se ele fechasse a empresa, ele poderia ganhar esse salário de 150 mil. Ele está abrindo mão desse salário de 150 mil. É verdade. Agora, ele está abrindo mão desse salário de 150 mil para ganhar o seu próprio salário de 120 mil. Então, vejam que quando ele decide ganhar 120 mil na própria empresa, ele está abrindo mão de quê? Dos 30 mil a mais que ele ganharia caso não trabalhasse na própria empresa. Concordam ou não? Ou seja, percebam que se ele decidisse fechar a empresa, é o que ele está dizendo, né? Essa é uma das frases que o exercício está nos contando, né? Caso ele decidisse fechar a empresa, ele poderia aceitar uma dessas ofertas, né? Mas ele seria obrigado a fechar o negócio. Ou seja, para aceitar os 150 mil, ele teria que abrir mão desses 120. Tá? Então, com isso, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que, estando ele no próprio negócio, o custo econômico dele aqui é os 30 mil. Deixa eu pôr em preto aqui. O que ele está abrindo mão dos 30 mil a mais que ele poderia ganhar anualmente trabalhando em outro lugar. Ele ganha 120, poderia ganhar 150. Então, ele está abrindo mão dos 30 que ele poderia ganhar em outro lugar. Tá? Pensem nisso com um pouco mais de calma, se isso gerou dúvida.
mas é basicamente essa ideia. Tá? O custo econômico não são os 150, porque ele já ganha 120. Né? O custo econômico é o que ele está abrindo mão ao continuar na própria empresa. E ao continuar, ele está abrindo mão dos 30 mil a mais que ele poderia ganhar. Ao invés de ganhar 120 na própria empresa, ele ganharia 150 na outra oferta de trabalho. Então, com isso, a gente está capacitado a entender, a responder os itens do exercício. Tá? Então, vamos lá. O que o nosso item A está nos dizendo? Né? O item A está dizendo o seguinte, vamos lá. O custo contábil da empresa é de 550 mil. Vamos ver. Né? Quanto é o custo contábil? Né? Custo contábil. Ele vai ser igual aos 300 mil, né? Mais os 30 mil, que a gente viu ali, mais os 100 mil, mais os 120 mil. Tudo isso dá, se vocês fizerem, né? Vai dar exatamente 550 mil. Né? Então, com isso, a gente tem que esse item é verdadeiro. Tá? Maravilha. Opa, perdão. Né? Vamos para o item B. Estão convencidos, né? 300 com 100 vai dar 400, 400 com 120 vai dar 520, 520 com 30 vai dar 550 mil. Beleza, é verdadeiro. Tá? B. O item B está nos dizendo o custo contábil anual da empresa, desculpe, o custo econômico anual da empresa é de 780 mil. Tá? Vejam só, o que é o custo econômico aqui? Né? É o custo que está expresso em termos monetários, mais as alternativas preteridas. Então, nesse caso, o custo econômico vai ser igual ao custo contábil, mais as melhores alternativas preteridas. Né? Então, o que isso significa? Né? O nosso custo contábil não é de 550? Sim, a gente viu, né? Mas, ao manter o negócio, ele está abrindo mão de ganhar os 200 mil alugando o galpão. Então, ele está abrindo mão desses 200 mil e também ele está abrindo mão dos 30 mil a mais que ele poderia ganhar trabalhando em outro lugar. Né? Ou seja, ele tem um custo econômico total que é de 550 mais 200 mais 30. Se vocês fizerem a conta, 550 com 200 vai dar 750, 750 mais 30 vai dar 780 mil. E, portanto, esse nosso item aqui é verdadeiro. Tá? Por que isso aqui fica azul, né? Falta um... Enfim. Né? Vamos lá. O que a gente tem em termos do nosso item C? O item C está dizendo o seguinte. O lucro econômico anual da empresa é de 100 mil. Veja, o que é o lucro econômico? Né? Vamos definir isso para que fique bem claro para vocês. O lucro econômico vai ser igual a receitas menos o custo econômico. Opa, econômico. Maravilha. Quais são as receitas? A gente viu, né? É 1 milhão, aqui a gente está chamando de mil. E o nosso custo econômico é de 780. Então, portanto, o lucro econômico deles é de 220 mil. O exercício diz que o item diz que é 100, então o item é falso. Tá? Por fim, o item D vai dizer para a gente o seguinte: sendo racional, o proprietário deve continuar a operar a sua empresa, pois o lucro econômico é positivo. Isso é verdade? Sim, é verdade, né? Verdadeiro. Por quê? Porque o lucro econômico aqui é efetivamente positivo. A gente viu isso no item C, acabamos de calcular, né? O que isso está dizendo, né? O que significa efetivamente o lucro econômico ser positivo, né? Que o ganho dele em continuar o próprio negócio, ele é maior do que ele obteria caso se valesse das oportunidades alternativas, ou seja, daquilo que ele está abrindo mão, né? O que ele obtém continuando nesse determinado curso de ação é mais do que ele obteria
caso fosse trabalhar no outro emprego, caso decidisse alugar o próprio galpão. Né? É basicamente essa a ideia. Tá? Maravilha. Nosso item E, para finalizar, né? Item E, ele está dizendo o seguinte: o proprietário deveria fechar a sua empresa se tivesse registrado um custo irrecuperável de 300 mil. Né? Veja, isso é falso. Né? Por quê? Porque a ideia de custo irrecuperável é exatamente um custo que não tem uso alternativo. Né? Nesse caso, é um custo não realocável. Portanto, ele não se refere ao problema alocativo, ele não deve influir na escolha do agente, dado que ele não é realocável. Vamos colocar aqui para vocês terem isso mais claro. O custo irrecuperável, ele não é um custo de oportunidade, né? Uma vez que não tem uso alternativo. Não representa um uso alternativo. É basicamente essa ideia. Se refere a um custo que não tem aplicação alternativa e, portanto, não deve influir na escolha do agente entre continuar ou não o seu negócio. Tá? E, por fim, finalizando, então, esse exercício 6, espero que tenha ficado claro. Acho que essa coisa do salário do empresário pode gerar mais dúvida. Olhem isso com calma, qualquer coisa me avisa. Tá? E vamos fazer aqui, para a gente finalizar, o exercício 8, que me pediram, que fala sobre, ainda sobre essa coisa do lucro econômico. Né? Então, considere a seguinte sentença. Tá? Tá dizendo o seguinte: no longo prazo, é possível que a firma tenha lucro econômico negativo. Vejam só, né? Primeira coisa, vamos definir aqui o que é longo prazo. Né? Como eu digo para vocês, a micro é legal porque as coisas são definições. Assim, não tem categorias históricas de conceitos que a gente não consegue definir, mas entende. Não, aqui é tudo definido. Né? O que é longo prazo em microeconomia? Né? O longo prazo é o horizonte de planejamento, planejamento da firma, no qual todos os insumos são variáveis. O que significa isso? Né? Que no longo prazo, a firma não se defronta com um custo fixo de um determinado insumo que ele seja não realocável no curto prazo. Ou seja, digamos, ela faz um contrato e ela vai ter que arcar com aquele custo num prazo razoável. Isso seria a ideia de curto prazo, ou seja, quando um dos insumos, pelo menos um dos insumos é fixo. Né? Dado que no longo prazo todos os insumos são variáveis, isso significa que a firma poderia, inclusive, se fosse assim a melhor alternativa a fazer, colocar todos os insumos iguais a zero, ou seja, efetivamente não dispor de insumo nenhum, de forma que ela poderia zerar o próprio custo. Portanto, dizer que a firma no longo prazo poderia ter lucro econômico negativo nesse sentido é falso. Né? Por quê? Porque, por definição, na nossa definição aqui, falso. No longo prazo, os insumos são variáveis, de modo que se houvesse um lucro econômico negativo, a firma, ou seja, as receitas são menos do que os custos, né? A firma poderia efetivamente escolher zerar os seus insumos e não arcar mais com os custos para pagá-los. Né? Ou seja, isso é falso, tá? Só para ficar claro. Acho que se definir exatamente o que é o longo prazo, ou seja, entender que nesse horizonte de planejamento a firma pode simplesmente não dispor dos insumos, ou seja, zerá-los, né? Ela não incorreria em custos e, portanto, não teria lucro econômico negativo. Tá? Então, é basicamente isso.